Olá pessoal, eu sou Sergival Isídio, professor da Rede de Ensino Municipal de Ribeirão e estamos dando continuidade ao projeto EducaLive, que é essas aulas à distância, e hoje a gente vai falar para os alunos do 8º ano. Gostaria de mandar um abraço aí para todos os professores da Rede Municipal de Ensino, pessoal da Secretaria de Educação, a todos os funcionários da Secretaria de Educação, lembrar que esse período de afastamento ainda não passou. Precisamos ainda nos cuidar, termos atenção, principalmente nesse momento de retomada ou de reinício ou de reabertura de alguns estabelecimentos comerciais determinado pelo governo do estado. Essa reabertura gradual, eu diria assim, de maneira lenta aí, essa retomada. Lembrar que esse vírus ainda circula na nossa cidade. É preciso ter muito cuidado. Se tiverem que ir à rua, usem a máscara e o álcool em gel e também evitem as aglomerações, pessoal. O perigo ainda não passou, o perigo ainda não foi embora. A gente precisa continuar se cuidando, tá certo? Então vamos aqui voltar para a aula e dar continuidade aos nossos trabalhos. E hoje a gente vai falar sobre os métodos contraceptivos, né? A gente, a semana passada, falou a respeito da gravidez na adolescência e hoje nós vamos dar início à primeira parte, que são duas partes, provavelmente, que falam a respeito desses métodos contraceptivos. Hoje nós vamos falar, nessa primeira aula, desses métodos mais conhecidos, o DIU, a camisinha, né? E a gente vai ver direitinho o que é ou como funciona cada método desse e a eficácia deles também. Então, assim, é preciso que a gente esteja atento. Lembrar que a gravidez na adolescência ainda é um risco. Essas jovens, como falamos a semana passada, ainda se submetem muitas vezes a clínicas clandestinas de aborto e percebemos que no Brasil a morte dessas mães até 15 anos ainda é muito alta. Então, assim, a escola tem um papel de orientar, não é incentivar, é orientar de como deve ser utilizado esses métodos contraceptivos para que não haja uma gravidez indesejada ou uma gravidez precoce, eu diria assim, onde o corpo da menina ainda está se formando, o jovem também que acaba engravidando a menina ainda não tem uma maturidade ideal para o enfrentamento e ela acaba ficando muitas vezes sozinha e correndo riscos. Então hoje a gente vai falar a respeito desses métodos contraceptivos aqui. Primeiro a gente tem ideia do que é uma contracepção, que é aversão, que seria o inverso da gravidez, né? A contracepção é o ato de evitar a gravidez. Eu poderia dizer assim, os métodos desse controle incluem medicamentos, procedimentos, dispositivos e ainda algum tipo de comportamento voltado a essa situação. A disponibilidade, alguns métodos, né, são mais comuns, por isso são mais disponíveis, são mais acessíveis, são mais, economicamente falando, mais viáveis, como os preservativos, que também são facilmente ou amplamente divulgados pela mídia e encontrados até mesmo em drogarias, em farmácias, né? Já outros métodos, como o próprio DIU, né, a pílula que exige uma prescrição médica, e o próprio DIU, por exemplo, requerem uma consulta médica, uma orientação mais técnica, mais profissional na sua utilização, né? E aí a gente tem essa situação do DIU, da pílula, que é um método hormonal, é um pequeno comprimido, a gente vê muito essas pequenas cartelas, principalmente em farmácias, tem um controle hormonal, eu diria assim, se ingerido pela mulher no mesmo horário todos os dias, tem uma eficácia bastante relevante, bastante importante. Essa pílula é um comprimido que você toma uma vez ao dia. A menina vai tomar uma vez ao dia, a mulher vai tomar uma vez ao dia, né? Há vários tipos de pílula, e aí é preciso que o próprio profissional consiga, junto a essa jovem ou junto a essa mulher, identificar qual tipo de pílula é melhor, qual a maior concentração hormonal, que terá um efeito mais, eu diria assim, significativo e mais eficaz na hora da contracepção, na hora de evitar a gravidez. A pílula combinada, ela contém estrógeno e progesterona, né?
que impedem a liberação de óvulos pelos ovários. Ela também torna o muco cervical, espesso, mais grosso, impedindo que esse espermatozoide ele consiga atingir o óvulo. A chamada minipílula contém apenas um hormônio, a progesterona, sendo uma alternativa para mulheres em que o uso do estrógeno é contraindicado. Mas para que esse tipo de substituição aconteça, o próprio profissional da área de medicina ele vai exigir dessa paciente um exame clínico para que se tenha uma resposta a respeito de que tipo de hormônio deve ou não ser utilizado naquele método contraceptivo, naquele método para evitar o filho. Você deve tomar a pílula, no caso ela, a mulher deve tomar a pílula no mesmo horário todos os dias, tendo ou não praticado o ato sexual. Aí o próprio profissional da área, que ele vai combinar esse método, vai adequar o melhor horário junto com esse histórico que se tem a respeito dessa produção de hormônios. Como funciona, na verdade? Aí a gente vai entender qual o tipo de reação que provoca no organismo. Usar pílula é igual a tomar outros comprimidos. É somente ingerir. Você deve ingerir a pílula no mesmo horário. Por quê? Porque ela tem uma sequência de controle do hormônio seguindo a risca aquele horário. Se normalmente a mulher se equivoca, comete o erro de tomar a pílula em um dia, num horário, no outro dia, no outro horário, fica assim. Em atenção, eu diria assim, especificamente a eficácia, se vai realmente ser eficaz, se vai realmente fazer efeito ou não, por conta daquela quantidade de hormônio ingerida fora do horário. Tendo ou não realizado ato sexual. Esquecer de tomar uma pílula significa que ela não terá a mesma eficácia e que a mulher pode até chegar a engravidar. Se for pular uma ou mais pílulas ou iniciar uma nova cartela com atraso, é preciso consultar o folheto de informações que vem junto a esse material, a substância medicamentosa, que é fornecido ao paciente. E em caso de dúvida, é importante também procurar o profissional da saúde que orientou e perguntar como vai funcionar direito aquilo. As diversas pílulas têm ciclos diferentes, sendo que com alguns tipos você tem de tomar pílula sem hormônio durante os intervalos de pausa para manter a ingestão contínua. É só observar alguns lembretes que são liberados para que se possa realizar esse controle. As vantagens e as desvantagens desse método contraceptivo, ou seja, quais seriam as organizações, as orientações com relação à eficácia para se ingerir essa medicação. Altamente eficaz, é considerado altamente eficaz quando utilizado de maneira a ser obedecida rigorosamente à orientação. Segundo, é fácil de usar. Terceiro, possibilita a não interrupção da atividade sexual, permitindo que aconteça de maneira mais espontânea. Algumas pílulas podem reduzir o fluxo e até mesmo a dor durante o período menstrual, Algumas pílulas também podem ter efeito positivo na redução da acne, da espinha. Se a mulher mais jovem no período pré-menstrual, na liberação hormonal, ela acaba tendo um controle melhorado nesse sentido, ou seja, a produção de acne acaba sendo reduzida. Pode ser tomada durante muito tempo, não existe uma contraindicação que diga que aquele tipo de medicação tem que ser suspenso, a não ser quando provoca efeitos colaterais ou deixa de ter eficácia. Aí é preciso que haja uma substituição ou uma suspensão na utilização daquele tipo de pílula. E aí o médico vai orientar, o profissional da área de medicina vai orientar, a área de saúde vai orientar que tipo de substituição deve ser realizado. Pode causar um pouco de dor de cabeça, que é uma cefaleia, e algumas alterações de humor em algumas mulheres, por conta do hormônio que está se ingerindo. Exige que você controle o número de dias em que é tomada.
pode causar mastalgia, náusea, cefaleia, vontade de vomitar, alterações de peso, ainda pode provocar essa coisa do indivíduo perder ou ganhar peso. Vai depender muito de como essa ingestão, essa introdução desse hormônio vai acontecer naquele organismo. Pode causar alteração do ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual, gente, ele é composto ou é completo a cada 28 dias, muito diferente do que muitas meninas e mulheres pensam, que é de 30 em 30 dias, não é? 28 e 28 dias. Então, a introdução de mais hormônio pode sim provocar uma alteração nesse ciclo menstrual. Pode causar alterações, né, no ciclo menstrual, como eu falei. Não é comum, mas algumas mulheres que tomam esse tipo de pílula desenvolvem um aumento da pressão arterial. Pode sim acontecer esse tipo de situação. É raro, mas algumas mulheres podem ter coágulos de sangue, tromboses, que são provocados. O que é trombose? É um pequeno coágulo que é formado nas artérias, normalmente nos membros inferiores. E se isso acontecer, né, pode levar o indivíduo a ter um ataque cardíaco, um AVC, que é o acidente vascular cerebral, e na hora que provocar qualquer tipo de alteração, a mulher tem que voltar ao profissional da área médica, na área de saúde, para verificar direitinho como pode substituir. Então, assim, mesmo sabendo que é bem indicado, essa contraindicação, essa desvantagem possível, ela pode ou não aparecer. Não é uma coisa, não é uma regra exata. Pode acontecer de não aparecer na maioria das mulheres. Não protege contra a infecção pelo HIV, né, que a gente chama de AIDS, que é a síndrome de deficiência imunológica adquirida. Não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, porque a mulher vai usar a pílula, mas o contato sexual não deixa de acontecer. Então não há uma preservação maior no ato sexual. Então, mesmo a mulher tomando a pílula para o controle contraceptivo, ela pode sim desenvolver ou adquirir uma doença sexualmente transmissível, né, que é uma DST. O DIU hormonal, que seria um outro método contraceptivo muito utilizado, né? Método intrauterino, pequeno dispositivo que é em forma de T, a gente vai mostrar aqui para vocês, libera hormônios, colocado no útero por profissional da área de saúde, por profissionais da área de saúde, barrando o esperma no meio do seu caminho, no meio da sua trajetória, evitando que a gravidez se complete. Mas, obviamente, a utilização do DIU não impede da mulher adquirir nenhuma doença sexualmente transmissível. O DIU hormonal, que é o SIU, né, é um dispositivo pequeno, macio em forma de T, com um reservatório que contém hormônio, o hormônio progesterona, que seria esse de combate direto. É esse daí que vocês estão vendo como na imagem, a imagem mostra, né? Colocado principalmente por um profissional da área de saúde, não pode ser colocado de qualquer jeito não. Ele é colocado no útero por um profissional. O DIU hormonal atua por meio da liberação contínua de uma dose baixa de progesterona, né, no útero. Ele torna espesso o muco do colo uterino, ou seja, fica grossa aquela camada e faz com que o esperma não penetre no óvulo, provocando a mortalidade ou a morte desse espermatozoide, para que não consiga alcançar o óvulo, que vai se encontrar, e aí está bem próximo a essa parede uterina. Com 99% de eficácia, é um dos métodos contraceptivos mais eficazes. É um método excelente para quem é do tipo super organizada, esquecida também, apesar de organizada, mas esquecida, que viaja muito e que não quer engravidar de algum jeito. Então, assim, o DIU é muito utilizado ainda. Porém, há alguns fatores de riscos que a gente vai citar aqui, né, com relação à utilização desse DIU hormonal, que para esse tipo de situação como fator de risco, ele não é muito recomendável para algumas mulheres. Portanto, é importante também, assim como foi o método da pílula, que se consulte um profissional da área de
de saúde, para um médico, para que ele possa ter assim um conhecimento, fazer um aprofundamento, verificar as condições dessa paciente utilizar esse tipo de contraceptivo, para que não haja nenhum tipo de reação e que ela venha a ter um problema mais sério, ou de sangramento, ou de até mesmo ineficácia, de não funcionar direito e a mulher chegar a engravidar. O uso do DIU hormonal exige apenas uma consulta com o profissional, como eu acabei de falar. Depois de ser colocado por esse profissional na área de saúde, com prática nessa função, a mulher fica normalmente protegida de gravidez por até mesmo 5 anos, é um bom tempo. Mas você entende que tem que, para retirar esse tipo de material, é preciso também que seja feito por um especialista. Depois de ser retirado, o efeito contraceptivo passa e a mulher pode voltar a engravidar normalmente, né? E aí a gente mostra como ele ficaria no interior do útero. Então, assim, o útero, a parede uterina, o DIU que vai impedir naquelas extremidades ali a condição da penetração do espermatozoide propriamente dito. E aí a gente vai dizer para vocês agora as vantagens e desvantagens da utilização do DIU como método contraceptivo. Pode permanecer no lugar durante 5 anos, é uma vantagem. Ou seja, não há um incômodo de você ter que estar comprando medicação, tomando hormônio, esquecendo de tomar medicação e acaba tendo uma relativa eficácia, tendo até 99% de possibilidades de se evitar uma gravidez. Mas pode ser retirado a qualquer momento. Ou seja, apesar de passar 5 anos no lugar, se a mulher resolver mudar de ideia e engravidar, ela volta ao profissional, ele faz a extração do DIU e ela consegue engravidar normalmente. Com a taxa de 99% de eficácia na função de evitar filhos de contraceptivo, é considerado os mais eficazes, né? Não interrompe o ato sexual, não tem nenhum problema, não vai ter incômodo porque a mulher colocou o DIU, o professor, e a pessoa vai deixar de praticar o ato sexual de jeito nenhum. Períodos menstruais mais intensos podem apresentar uma redução dependendo de pessoa. Quando existem mulheres que têm um fluxo muito grande em sua menstruação, muitas vezes a introdução do DIU, esse DIU hormonal, diminui esse fluxo, diminui esse sangramento. Não é regra, mas acontece com muita frequência. Algumas mulheres podem apresentar queda nessa frequência da duração da menstruação, ou seja, muitas vezes a mulher tem um ciclo menstrual que dura de 5 a 6 dias, e esse ciclo pode acabar sendo reduzido para 3 dias ou 4 dias, dependendo muito de como ela se encontra, de como ela é, tá bom? Ou como se manifesta nessa paciente. Adequado para mulheres que desejam um meio contraceptivo reversível, ou seja, ela quer engravidar, mas é como se ela quisesse retardar. É muito aconselhado para quem quer retardar essa gravidez, aquele período, aquele momento, né? Que pode durar 5 anos, ou ela pode simplesmente suspender e, junto a esse profissional, voltar a ter a possibilidade de, depois de extraído esse DIU, de engravidar. Pode ser usado durante a amamentação, não tem nenhum problema. A fertilidade volta ao nível anterior depois que a remoção acontece, ou seja, depois da extração, é como se nada tivesse acontecido e a mulher pode engravidar normalmente. Aí vem os cuidados. Requer assistência de um profissional da área de saúde treinado para colocação e para retirada. Sangramento irregular e leve podem ser comuns nos primeiros 6 meses de uso, ou seja, dependendo de como fica a acomodação desse DIU no colo uterino, ele pode provocar um pequeno sangramento nesses primeiros meses de utilização. Algumas mulheres apresentam dor de cabeça, sensibilidade e acne, ou seja, a produção daquele acne que vai provocar aparecimento de espinhas depois da colocação do DIU. Pode causar cólicas ou sangramentos irregulares. Pode acontecer. É raro, mas pode haver um risco de infecção na hora que o profissional, se ele se descuidar um pouquinho, for inserir esse DIU no colo uterino. A perfuração ou a expulsão desse DIU pode provocar esse sangramento ou algum tipo de infecção. Isso daí seria, eu diria assim, uma ideia contrária, né, do cuidado. Não protege contra a infecção por
pelo HIV, né, que é a Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida, que a gente conhece como AIDS, e outras doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, o DIU não é eficaz, principalmente no combate ou no controle das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, mas ainda é um dos métodos contraceptivos mais eficazes que nós conhecemos. E aí, por fim, para a aula de hoje, a gente tem a ideia do preservativo mais popular, a camisinha, mais fácil de se encontrar, se encontra nas farmácias, nas drogarias com muita facilidade, com preços acessíveis. Essas sim funcionam como barreira, eu diria assim, contra as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, diretamente também no combate ao vírus HIV, que provoca a AIDS, né, a síndrome da deficiência imunológica adquirida. Então, assim, muito conhecida. Hoje a gente vê de diversas cores, de vários tamanhos, diversos sabores no mercado com muita facilidade. A camisinha é um preservativo de película fina, de látex ou de poliuretano, que é colocado no pênis quando se encontra ereto antes da prática sexual. Uma das formas mais populares de contracepção, né? A gente acabou de falar. Os preservativos são a forma simples e barata de se proteger contra a gravidez não programada e principalmente também contra uma doença indesejada, ou seja, contra as DSTs. Eles atuam capturando esse esperma enquanto ele é liberado, impedindo que entre na vagina. A ponta tem que ter um reservatório que vai colher esse sêmen e que evita que ele entre na vagina quando o homem ejacula. Junto com os preservativos femininos, eles são a única forma de contracepção que protege tanto contra DSTs contra a gravidez, como também contra a gravidez. O mais importante é saber utilizar o preservativo toda vez que for praticar o ato sexual, para que não haja dúvida, para que não haja, por exemplo, a má colocação e ao invés de ajudar, ele acabar contribuindo para a gravidez naquele momento ou para a transmissão de uma doença que tecnicamente não seria desejada. Existem preservativos de todos os formatos, tamanhos e, para os mais sensíveis, materiais de forma que mesmo com as alergias ou pele sensível, há um preservativo que ofereça o mínimo de conforto para ser utilizado. Como funciona o preservativo? É fácil usar o preservativo, basta desenrolar e colocá-lo no pênis de forma quando ele se encontrar ereto, logo antes da prática sexual. Depois de tudo acabado, o preservativo é extraído, é retirado e é se colocado fora, longe do alcance da vagina ou da colocação da vagina, para que não haja contato do espermatozoide. Puxa para fora o pênis, perde-se a ereção na hora que faz a extração desse material. Segura-se o preservativo na base do pênis logo depois da ejaculação, para garantia que não haja, que não escorregue, que consiga de verdade evitar esse vazamento do esperma ao ser retirado do pênis, tá bom? É importante verificar qual tipo de lubrificante adequado para o uso com cada material de preservativo, porque em alguns casos pode ter até um efeito contrário, um efeito adverso, provocar irritação, né? Provocar algum tipo de situação indesejada naquele momento do ato sexual. Aí vamos ver as vantagens e desvantagens da utilização do preservativo. Pode ser usado na hora em que precisar, está ali à mão, pode ser facilmente carregado com a pessoa, não é afetado por outras medicações, pode ser usado durante a amamentação, livre de hormônios, não existe a condição de impedir essa coisa do hormônio, é fácil de se utilizar, é fácil de se encontrar, tem de todos os sabores, como a gente está vendo aí, de todas as formas, de todos os tamanhos, é a melhor proteção contra o vírus HIV, contra a AIDS e também contra outras doenças sexualmente transmissíveis. Tecnicamente, não se precisa interromper o sexo na utilização desse preservativo, pode-se rasgar ou sair durante o sexo e não fornecer corretamente, se não for corretamente, utilizado. É uma das desvantagens,
pode acontecer uma ruptura desse material durante o ato sexual, se o indivíduo que vai fazer o manuseio não souber realizá-lo com eficácia. Algumas pessoas são alérgicas a esse tipo de preservativo de látex, mas aí é preciso procurar um profissional da área de saúde para ver que tipo de preservativo ele pode utilizar para substituir aquele de látex. Pode causar irritação ou reações alérgicas se tiver alergia, como eu falei anteriormente, na utilização desses preservativos. Então lembre, a gente terminou a primeira etapa aqui da utilização do preservativo, mas na próxima aula nós vamos dar continuidade à segunda parte dos métodos contraceptivos. Não estão todos aí não. Falamos apenas do DIU, da camisinha e das pílulas contraceptivas. Próxima aula do 8º ano nós vamos dar continuidade a esse pensamento, essa ideia do controle para se evitar a transmissão de doença e para se evitar principalmente também uma gravidez precoce. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço do professor Sergival.